Então a ideia é meio falar dos processos dos filmes já realizados e também mostrar um pouco dos filmes que estão em processo, porque eles meio que apontam duas vertentes assim do trabalho que eu venho fazendo, uma mais oficial, digamos, por ter edital, grana, orçamento, roteiro, equipe. E aí tem um trabalho que acontece mais na surdina, assim, que eu sempre fiz por prazer, mas que de uns anos para cá vem aparecendo, que é sem grana, sem equipe, sem cronograma. De um tempo para cá, essas duas vertentes foram se contaminando, então, mesmo nos filmes mais narrativos, eu rasgo o roteiro na hora de realizar e deixo que o processo vá sugerindo como aquela história meio que estava na memória daquele roteiro, né? Então não sigo mais à risca, assim, né? O processo se mantém orgânico. O primeiro filme que a gente trouxe é um filme de 2001, se eu não me engano, está quase debutando. E ele é dos filmes que a gente vai ver, ele é mais narrativo, assim, embora ele já tenha algumas ousadias ou já quebre um pouquinho uma certa norma do curta-metragem, assim, da unidade de espaço, unidade de tempo, unidade de personagem, porque é uma história com vários personagens, se não me engano 11 personagens, que giram em torno do personagem que seria o protagonista, mas que não tem voz no filme, né? A história partiu de um conto de um escritor judeu-polonês chamado Isaac Bashevis Singer, e fala de um limpador de chaminés que deixa uma mancha preta de fuligem por onde ele passa. E lá pela Santos ele cai do telhado e passa a ter respostas para qualquer pergunta, assim, né? Ele sabe ver o futuro ou o passado, ou isso gera problemas para as pessoas, né? E aí, com o tempo, algumas outras informações foram se juntando ao conto original, porque no conto não tinha nenhum desses personagens, só o Rabino que está no filme existia no conto original, né? Então, parte de uma coisa que eu acho que a gente começou a falar ontem também, que é, na adaptação, a importância de tu trair para ser fiel, né? Já que é uma nova linguagem, assim, tu conseguir ser fiel à essência, mas para isso tu poder sabotar a forma ou buscar um caminho bem outro, assim, né? E ali eu acho que isso é perceptível, assim. Aí eu, lendo sobre o Freud, eu fiquei sabendo que a primeira paciente histérica dele, que era a Ana Oh, descrevia o processo psicanalítico que estava recém-surgindo como limpar chaminés. E aí me caiu essa ficha de que o limpador de chaminés era um pouco um psicanalista, assim. Como o filme gira em torno da ideia da verdade, se existe mesmo uma verdade única e inquestionável, ou se é o olhar que a gente tem sobre a realidade, né? Então, uma verdade multifacetada, como na pós-história a gente tende a acreditar, né? Mas as pessoas vão ali, perguntam as coisas para ele e elas ouvem o que elas querem ouvir, né? E aí uma outra coisa que também foi um pouco uma referência na adaptação foi uma frase também, um provérbio judaico que diz: diga a verdade, saia correndo. Então foi meio baseado no conto, nesse provérbio, nessa ideia também do personagem meio como um psicanalista, né? Acredita nessas coisas? Como é que um idiota como aquele vai saber se o médico vai morrer amanhã ou depois de amanhã? Se uma pancada na cabeça pudesse transformar alguém num vidente, ia estar cheio de vidente por aí. Saiba tudo o que quiser. Presente, passado e futuro por R$ 1,99. É o dia de R$ 1,99. Será que algum dia eu vou me apaixonar, casar, ter filhos, por exemplo? Ai, que bom! Você tem certeza? Puxa, muito obrigada! Como ele é baseado no escritor judeu-polonês, num edital que a gente participou, isso foi questionado, assim, tá, mas uma história, para que dar uma grana para adaptação de um escritor judeu-polonês sobre um personagem que nem existe na nossa cultura, né, que é um limpador de chaminés. Eu cheguei a fazer uma outra versão da história, que era um homem-bomba de circo,
Então tinha mais ou menos o que interessava na história, que era ele deixava um rastro por onde passava. Isso me interessava graficamente, né? Um personagem que é preto e que no que ele toca fica a marca ali, né? Isso funcionava como um elemento de narrativa e é arremessado, né, de um canhão e por isso termina batendo a cabeça num número mal sucedido. Mas a história era a mesma, os questionamentos eram os mesmos, assim. Isso serviu um pouco por descarga de consciência para eu mesmo pensar, não, tá tudo bem, assim, o que interessa não é isso, né? Existiu ou não existiu o personagem. A gente não tem reis e princesas, mas a gente tem as fábulas, né? Elas pertencem ao nosso imaginário. Então, quando você, enfim, do texto original, nesse caso específico, né? Como foi? Quando você, enquanto lia, você foi retirando elementos que você acha que poderiam funcionar na animação? Você recriou outros? Como foi a adaptação nesse nível mais simbólico da narrativa, né? Foi bem livre mesmo. Eu parti do mote, né, que era o personagem e o fato de ele... As duas coisas importantes ali eram o fato de ele ser preto, deixar manchas e passar a ler pensamentos ou saber as respostas para as coisas. Mas no mais foi tudo inventado, né? Não existiam esses diálogos ou esses personagens ou as situações colocadas ali, né? A partir desse mote eu fui pensando, por que me interessa isso e que perguntas eu faria, né? Esse filme eu queria ter feito na época, eu cheguei a construir os personagens todos com carvão e eu pensava em trabalhar animação com carvão, mas em função da tecnologia a gente trabalhou com um programa que nem se fabricava mais na época, que era o Animator Studio, Animator Pro. Era um programa que já na época não se fabricava, que estava defasado, mas ele nos dava muitas facilidades, porque era muito pouca grana, o edital realmente não tinha o tempo e a grana para fazer o filme de forma muito experimental e a gente como que cedeu um pouco a esse pragmatismo, assim, de não, vamos fazer o filme bem objetivo, terminar no tempo, não dever grana nenhuma, como terminou acontecendo nos filmes seguintes, né, em que a gente entrou numa pesquisa mais aprofundada de linguagem, de técnica mesmo, né. E eu acho que esse gancho dá para pensar o próximo filme, porque ele partiu O Céu e o Inferno em Outras Partes do Corpo. Ele partiu de um pesadelo que eu tive eu estava num processo de separação, eu tive um pesadelo com a minha ex-namorada, em que a gente estava mutilados, meio se arrastando pelo chão, assim, e foi muito impactante o pesadelo. E eu anotei e meio que pensei que aquilo podia virar alguma coisa de uma pesquisa poética, né, sem saber bem para que lado, assim. E no começo eu pensava o filme mais circunscrito ao gênero do horror e em trabalhar com elementos reais, trabalhar com sangue mesmo. Eu estava levando muito a sério o meu processo de separação e isso apareceu na primeira versão do roteiro, né. E aí a dor de cotovelo foi arrefecendo, a coisa foi se acalmando e tal, e o personagem foi se transformando em desenho. E a história foi indo para o humor, né? Comecei a cometer loucura, era um verdadeiro inferno, uma tortura, o que eu sofria por aquele amor. Milhões de diabinhos martelando. Passa sempre um pouco por esse filtro também, né, de como é um processo longo, de como o teu olhar sobre aquele roteiro que de largada, né, tu pensava de determinado jeito e que é um pouco o que a gente está discutindo aqui, a possibilidade também de ir alterando isso ao longo do processo, né. Com a grande liberdade que você tem, por exemplo, de fazer o que você fez, imaginar qualquer coisa que pudesse acontecer dentro daquela casa e mostrar que o desenho animado permite, como evitar também quer dizer, como conseguir um equilíbrio dentro dessa liberdade, porque o excesso também pode ser um problema, mas principalmente nessa construção rítmica. Eu acho que o som ajuda muito a construir essa tridimensionalidade, né? A animação 2D, principalmente, ela é um pouco plana, assim, e o som que dá a profundidade para ela. A ideia era ser muito ruidoso mesmo, assim, porque é um pouco o ponto de vista do personagem, ele está com tudo muito reverberando, então a ideia era ser sempre muito ruidoso, até para ter um impacto, o silêncio final, né, quando finalmente ele tira as orelhas e o som fica o som da sala de cinema, né, mas já estava previsto no roteiro mesmo, né, a coisa que terminou mudando, que tem a ver com o som e com o tempo do filme, é que o Wagner Cunha, que é o maestro que compôs as duas músicas para orquestra desse filme e compôs boa parte das músicas que estão no longa, se depois a gente vê uns trechos, ele terminou que ele me enrolou por um tempo, porque ele estava envolvido com muitas coisas, era pouca grana que o filme tinha,
E aí, quando eu botei a pressão, em um dia ele compôs as 2 músicas, no outro dia ele gravou e veio com as músicas. E quando eu ouvi, as músicas eram muito mais fodas do que a gente tinha no filme, assim. As músicas tinham um impacto que não estava no filme. Então toda aquela sequência da rotoscopia, do Cantando na Chuva, ela veio da música mesmo, e foi um momento de ficar em pé de guerra com a produção, porque já tinha terminado o nosso prazo, terminado a grana. Eu, não vou abrir mão das músicas, e a ideia veio na hora, e veio um pouco desse processo também de misturar, né, essa colagem. Terminou sendo inserido aquele trecho, eu acho ele fundamental para o filme. Eu acho que ele é meio um ponto que constrói muito esse ritmo, né. Sobre esse processo, tu citou um pouco a construção de personagens, né? Acho que na animação tem essa dimensão do personagem que talvez o roteiro se conecte com o aparato visual aí, de fato. Ou seja, num processo de ação real, a gente vai procurar um ator, vai tentar transformar ele em algo que estava sendo sugerido ali no roteiro. Se tu pudesse falar até sobre essas 2 dimensões, assim, da construção do personagem do ponto de vista dramático, digamos assim, ou narrativo, e a construção do personagem do ponto de vista visual. Que caminhos tu traça para isso? Eu acho que o desenho ele é muito menos, ele não passa por um processo tão racional, assim, tem uma ligação da caneta mais direta com o cérebro, assim, né, meio sem filtro. E o roteiro que tu precisa como etapa, necessariamente precisa como uma etapa até para angariar fundos para o projeto, né? Que nem a gente estava falando ontem que o roteiro surgiu como uma demanda do patrocinador, né? A gente chegou a falar um pouco sobre isso, né? Para saber onde o filme vai chegar, para saber onde ele está botando o dinheiro dele, então não era necessariamente uma demanda da produção, né? E aí esse processo de produção ficou um pouco escravo desse processo, porque realmente a gente começa precisando de grana para o filme, e aí tu tem que mostrar um roteiro que às vezes é super mentiroso. Tem muita gente que precisa, é por edital, ver o perfil do edital, então a gente tem que convencer eles de que é um filme mais narrativo, e depois a gente implode essa narrativa, né? Volta mais uma vez para essa coisa que o edital termina formatando um pouco a expectativa que tu tem sobre o que esse júri vai achar do teu projeto, e tu termina um pouco se adaptando a isso, né? Faz parte desse jogo, né, de vender teu peixe, mas às vezes por processo isso atrapalha também, né? Tu tem que depois buscar de novo que filme tu tinha ali dentro e ir desbastando para reencontrar a essência daquele filme, né? E eu acho que essa construção do personagem da qual tu fala, onde o desenho se relaciona com o texto mesmo, de ter pensado o personagem, personalidade, tem um conceito em animação que é a encenação, que ele é bem abrangente, eu acho, porque ele tem um momento em que o texto vira desenho, e ou vira ou não vira. Quando tu começa a desenhar, tu vai ver que tem coisas no texto que não funcionam com o desenho, e tem coisas que funcionam, e essa parte por isso que eu digo que o Animatic é a última instância do roteiro. O Animatic é uma peça de roteiro mesmo, o texto vai fora e o roteiro se materializa ali em desenho. E daí tem esse conceito da encenação, que envolve tanto a atuação do personagem, que não é interpretado por um ator, é também por um ator quando tem a voz, mas é pelo próprio animador, né, que se esconde ali nesse boneco para talvez seja um ator tímido, e atrás desse personagem ele se expressa ali. Mas tem também o desenho como ferramenta para isso, né? E a encenação abrange um pouco tudo isso. Ela vai desde da ideia do roteiro até como isso vai acontecer nas ações, e envolve a plástica do filme, e ali é um momento realmente muito decisivo, assim. Se for pensar um processo mais tradicional de produção de uma animação, no teu Animatic, nessa decupagem, ou até mesmo no storyboard, tu tem 80% da criação feita, né? Assim, tu vai ter, para respeitar o teu cronograma, para não gerar um tensionamento com a equipe, para a tua produtora não ficar furiosa contigo, tu vai tender a fechar já nesse momento que é do começo do processo, né? Então, como eu estava falando antes, tu não vai ter lá a montagem final como uma super ferramenta de roteiro, tu não tem sobras, tu não tem muita margem de manobra na hora da montagem, né? A montagem é pensada antes. Uma coisa que eu tenho tentado trazer, até na universidade eu batia bastante nisso, assim, é trazer para o processo o montador, pensar que filmes de animação tem sim um montador, mas antecipar a participação desse cara para que ele participe da criação do conceito, e não burocraticamente lá no final tirando excessos e botando uma cena do lado da outra, que não é um trabalho de montagem, né?
E isso é muito raro numa produção, não? E o próximo filme que a gente vai ver, eu acho que ele é um pouco um apanhado disso tudo, assim, porque ele é um filme tecnicamente mais elaborado. A gente vai ver ele em processo, então não tem nenhum plano finalizado ainda. O legal de mostrar é ver como tu tem ali, todas as instâncias do processo estão ali, do roteiro até a parte já animada, né? E aquelas que estão só sugeridas, são os bonequinhos mais simplificados e tal, aquilo ali é que é um animatic, né? É uma versão simplificada do movimento, com só as pontas do movimento, mas mais ou menos sugerindo o tempo da ação, com o som já rascunhado para saber se para em pé, né? Se aquela ideia para em pé. E antigamente a gente não, nas produções da Otto lá, a gente nunca usou animatic, porque o animatic o Disney quem começou com esse processo, só que só os grandes estúdios tinham grana para queimar a película, mandar revelar e ver como é que estava a animação antes de finalizar. A vantagem econômica disso é imensa, né? Se o que não funcionar caiu, o que funcionar tu vai chegar até o ponto de finalização, né? O objetivo é ter o mínimo possível de desperdício de trabalho, que nada seja animado, que não vá ser usado, né? É difícil chegar nisso, porque o processo é orgânico, às vezes a coisa não funciona, né? A gente tem a desculpa dos extras do DVD. Sempre não, porque é um desgaste com os animadores, né? O cara ficou um tempão ali animando e super envolvido, e tem uma relação passional com aquilo e tu vai e corta, né? Eu, como roteirista, fico um pouco... Não sei exatamente que filme esperar, se eu não estou acompanhando o processo, né? Porque todo mundo realmente opina e tem voz ali no processo. Mas, quanto à questão da escritura, eu sou um pouco ortodoxo, assim. Eu entendo essa escola francesa de que tu pode colocar alguma poesia na escritura do roteiro e que isso vai gerar o clima e vai ajudar a conduzir os atores à leitura daquele processo. Mas como eu acho que o roteiro também está lidando muito precisamente com o tempo, para te saber que tempo tu tem, que ritmo tu tem no filme, eu prefiro abandonar qualquer pretensão literária. Acho que deixa isso para... Tu pode trabalhar isso no teu argumento, ali tu pode ter estilo, é mais ou menos onde tu escreve o roteiro, podendo ter subtexto e podendo ter estilo, né? Mas no roteiro eu sou bem adepto daquela coisa super objetiva, assim, de escrever no tempo presente, só as ações, só o que é visível e audível. E tentando me focar ao máximo na leitura do tempo desse filme. A gente tem essa correspondência num filme de ação ao vivo de que uma página de roteiro dá 1 minuto de filme. Na animação são 2, a convenção é que são 2 páginas de roteiro dão 1 minuto de filme. E por que isso? Porque tu é muito mais preciso no teu controle sobre aquela narrativa, né? Eu até, como os roteiros que eu escrevi foram pro Otto, que é meu amigo pessoal, que eu sei como trabalha, e como foram para mim mesmo, eu termino invadindo um pouco a seara do diretor, assim, às vezes até falando em movimento de câmera, ou se quiser depois usar outro, ainda vai estar aberto, né? Eu acho quase um corporativismo dentro da equipe essa história de que, porque o roteirista já está pensando no filme, daí entra meio numa disputa de poder, né? Por que não deixar claro como você está vendo o filme e o cara decide se é por ali ou se ele vai colocar o olhar dele em cima e mudar aquilo, né? Então eu tento pensar assim, cada novo parágrafo é um corte, vem um novo plano, tento dar mais ou menos o tempo da ação no tempo de leitura do roteiro, né? Mas naquela linguagem bem básica.